Bom dia, gente. Em nome do Instituto de Física e, em particular, da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto, dou as bem-vindas a todos. Agradeço a presença de todos, é um prazer tê-los aqui. Hoje, dentro desse ciclo que o Instituto de Física organiza em parceria com o Instituto Principia, que é o Física para Todos, a gente tem o prazer de ter aqui o professor Cristiano Matos. O professor Cristiano é um professor do nosso instituto, certo? Ele trabalha no grupo de Educação em Ciências, é líder de um dos grupos de lá. Ele se formou na UFRJ, certo? E depois, posteriormente, fez mestrado e doutorado no Instituto de Física. Uma coisa que eu achei muito importante da carreira dele, que ele faz questão de mencionar, que ele trabalhou muitos anos em escolas, certo? Ele ministrando aulas para o ensino básico e ensino médio, né? Então ele esteve no front. Então ele não simplesmente é um professor que faz teoria, certo, do ensino ou desenvolve ferramentas de ensino, sino que sabe o que é fazer o ensino com os nossos meninos e meninas. Então, a palestra dele, certo, as relações entre Estado e ensino de ciências, exemplos históricos, vai ser, com certeza, uma coisa muito interessante, com muito viés educacional. Então, temos a honra de tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu acho que eu tenho aqui. Oi, gente, bom dia. Obrigado pela presença num dia chuvoso e ventoso, né? Queria agradecer ao Daniel pelo convite, ao Instituto Princípio, ao pessoal todo da organização aqui, porque eu acho que eu nunca falei com o cinema atrás, né? E aí é impressionante, eu estou com vontade de me assistir, esse é que é o problema. Essa fala de hoje, ela está ligada a uma pesquisa que eu venho fazendo já há alguns anos, né? Deixa eu fazer primeiro aqui a minha apresentação. O Daniel fez, né? Eu fiz um mestrado na área de ensino de ciências no Instituto de Física, com História e Filosofia da Física. Aí eu resolvi que eu queria mexer com física também, fiz um doutorado com redes neurais, também lá no Instituto de Física, mas eu nunca abandonei essa minha curiosidade com a educação e os sistemas cognitivos de modo geral, que é uma coisa que eu juntei quando eu descobri um cara na psicologia chamado Vygotsky, que é uma figura aí conhecidíssima atualmente, tá certo? E eu resolvi me enfiar nessa história, e hoje em dia eu trabalho com fundamentos dos processos de ensino-aprendizado, né, de conceito científico e cotidiano. Como o Daniel falou, eu gosto de dizer que eu fui professor no ensino fundamental, médio e superior, tá certo? Eu adoro a sala de aula, acho que a sala de aula é um momento único na vida da gente, de energia, de relação, né? Então eu gosto de ser professor, né? Mas também faço a minha pesquisa justamente com esse momento, que é o momento da comunicação, que a gente que não é só um processo de ensino, é um processo que a gente bota um hífen no meio, né? Um processo de ensino-aprendizado. Então eu trabalho com teoria e metodologia que a gente chama hoje de teoria da atividade cultural histórica, que é um desdobramento da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, tá certo? Tem interesse em ensino-aprendizado de conceitos, formação de professores. Eu trabalho basicamente na licenciatura do Instituto de Física, eu investigo formação de professores, é uma coisa que me interessa. Também tenho trabalhado com história do currículo, né, para a gente poder entender como que na educação a gente vai escolhendo o que as pessoas devem aprender ou não. Quais são as forças que estão em jogo para decidir o que as pessoas devem aprender ou não, né? E a história do livro didático, que é uma vertente que me permite pensar no currículo, porque quando você quer olhar a história da educação, em particular da história do ensino de ciências, quando você olha o livro didático, você descobre grande parte do que está acontecendo na sala de aula, né? Porque o livro didático ele é um dos instrumentos, até hoje, mais importantes no processo educacional, né? Hoje em dia a gente quase que fala que o material didático virou a bíblia da maioria dos professores. O cara, antes de pensar na aula, ele olha o material didático. E aí, com esse avanço da plataformização que aconteceu nos últimos tempos, né,
é pior ainda, porque a aula está vindo pronta para o sujeito que já não estava muito interessado em fazer a aula. Então, recuperar o interesse do professor na produção de conhecimento escolar e fazer a transformação e a resistência a certas formas de ensino que estão ligadas a uma, já vou usar o termo, uma globalização em diferentes níveis hierárquicos da educação, né? É importante a gente resistir para poder ver esse jogo entre global e local. Bom, eu não consigo falar sobre as coisas que eu vou falar se a gente não pensa um pouco como é que a gente está hoje, né? Então, o problema hoje a gente chama de capitaloceno, não é mais o antropoceno, tá certo? O antropoceno é a ação do homem transformando o planeta, não é isso? Então, isso está acontecendo desde que a gente possa ver quando que o homem começou a ser homem, porque, na verdade, é um acoplamento entre natureza e seres vivos, né? Então, a gente modifica a natureza modifica a gente, né? Dentro de uma perspectiva de uma lógica que a gente chama de dialética, né? Não tem como separar. Só que agora a gente está numa etapa em que a gente está consumindo muito mais do que é possível. E o capitaloceno ele serve para lembrar que alguns estão consumindo mais do que outros. Isso significa que a responsabilidade pela destruição do planeta ela não pode ser distribuída igualmente. Alguns estão consumindo mais do que outros e a gente não pode ser assim, né? Mas estamos na fase aguda do capitaloceno, né? Que tem gente chamando de necroceno, em que a gente está começando a nos matar, né? Seja na forma de guerra, seja na forma de doenças, seja na forma de uma necropolítica, que são políticas que não levam em conta a vida das pessoas, né? Guerra é o que não está faltando no momento. Enchente, tivemos ontem no Paraná aquela tragédia, tá certo? Um absurdo. Incêndio. Então a gente está num momento muito duro e nos sistemas urbanos isso se revela dessa maneira. É uma foto conhecida, né? Essa é uma foto bastante conhecida de Paraisópolis, onde você vê a parte que está economicamente bem e a parte que está economicamente mal, né? Mas isso não é só no Brasil, não é só em São Paulo, né? Tem esse ensaio fotográfico desse fulano aí, o Johnny Miller, que se chama Unequal Scenes, né? Você pode ver que ele fotografa em vários lugares do mundo esse problema, essa tensão social e econômica em que tem gente, do ponto de vista geográfico, vive muito mal e gente que vive muito bem. Então são os perneios do capitaloceno, tá certo? E no Brasil, em particular, a gente está vivendo uma tensão social já há muito tempo. A gente está com 40% da população sem esgoto e, ao mesmo tempo, a gente faz avião de ultra tecnologia, né? Como é que pode viver numa tensão dessa natureza, né? Em que pessoas vivem de um jeito e a gente consegue fazer quase que avião que vai para a Lua, né? Bom, aí a pergunta, qual é o papel da educação científica na transformação do mundo? Porque essa é a pergunta que está por trás do meu ponto de vista, pelo menos para as coisas que eu faço, né? No Brasil recente, né, houve essa mudança brutal da educação básica, numa implementação que eu diria que não foi das mais suaves, né, porque o Temer assumiu a presidência em 2016 e uma discussão que estava vindo já há quase 10 anos, ele implementou em 6 meses, que foi o novo ensino médio, né? E aí a Base Nacional Comum Curricular, que também era uma discussão antiga, foi implementada no 1 ano e meio seguinte do governo dele, que durou 2 anos. Então foi uma implementação muito brutal, houve muito problema. Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de que as políticas são implementadas de maneira muito top-down, né, de cima para baixo, e não dá tempo da gente aprender com o processo. É como se viesse um pacotão e a gente não consegue aprender com a implementação. Então, veja, eu já estou começando a falar desses problemas da relação entre níveis hierárquicos sociais, né, como é que são influenciados uns pelos outros, tá certo? No mundo, nos últimos 20 anos, houve várias mudanças curriculares dessa natureza, né, em diferentes países, e, curiosamente, quase todas delas subsidiadas por organismos econômicos, seja o OECD, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, né?
E é uma curiosidade, como é que os organismos econômicos resolveram atuar sobre os processos educacionais, né? O resultado desse processo de globalização, que é um processo que está acontecendo, a tentativa de você criar currículos que transcendam fronteiras, né? É que em vários lugares o que eu vou chamar que tem uma ideologia por trás, ela acaba entrando nos modos em que a educação se estabelece, né? Então a gente chama isso de, a maioria, você vai olhar em todos os lugares, já há mais de 15 anos, né? A gente chama de pedagogias orientadas a teste, né? Que é você pagar, você avaliar o sujeito por teste. Então você tem que preparar as pessoas para teste para poder ser avaliada. Esse desenho que está aí, ele é uma propaganda do governo do estado do Rio, de um projeto que eles chamavam de Fábrica de Escolas, né? A Fábrica de Escolas do Amanhã. Aí você olha, você fala, bom, obviamente, o produto em série é o aluno, né, da Fábrica de Escolas. É horroroso para mim, do meu ponto de vista, Agora, quais são os princípios que estão por trás dessa pedagogia orientada a teste? Padronização da educação. Isso tem no mundo todo. Talvez um exemplo muito evidente seja o Acordo de Bolonha, que na Europa as universidades quase todas fecharam um mesmo currículo. Então, isso facilitou o quê? Os alunos podem passear de país em país, né, porque o currículo é basicamente o mesmo entre as universidades. E isso facilitou do ponto de vista das trocas culturais, mas empobreceu do ponto de vista da formação dos sujeitos, né? Busca por formas de baixo risco para atingir metas de aprendizagem, minimizando experimentação pedagógica. Bom, se eu vou ser avaliado por um teste, eu não vou ficar inventando modos de ensinar que não me levem ao teste, né? Porque depois eu vou ser avaliado por isso, então eu vou fazer baixas experimentações pedagógicas, eu não vou fazer muita coisa. As escolas acabam adotando o modelo de gestão corporativa, né? Isso a gente está vendo, por exemplo, no caso da plataformização aqui no estado de São Paulo, as escolas elas estão quase que se comportando como empresa, né? O Estado e as escolas, né? E a adoção de avaliação de desempenho das escolas baseadas em teste. Então, como é que eu avalio a escola? Se o aluno vai bem no teste. Se ele vai bem no teste, eu avalio bem o professor, avalio bem a escola e assim por diante. Então, toda a cadeia da escola está voltada para o menino ir bem no teste. Agora, se o teste é alguma coisa abstrata, ninguém está discutindo, né? A pergunta é, como é que ele vai bem na vida? Isso a gente não está perguntando, né? Mas tudo bem. Esse tipo isso que aconteceu, né, no mundo todo com esse processo de globalização, levou várias pessoas a tentarem reagir e produzir várias técnicas de ensino, né? Então, por exemplo, essa aqui se chama Scale Up, Student-Centered Activity Learning Environment with Upside Down Pedagogies. O americano adora uma sigla, tá certo? É um negócio incrível. Eiseley Cycle, como é que é? Investigating Science Learning Environments. Just-in-Time Teaching, JIT. Peer Instruction, em alguns lugares chama PI. PUM, Physics Union Mathematics. E REACT, Relating Experience and Applying Comparative Translation. Bom, isso daí, todo mundo no mundo inteiro está tentando e fica batendo bumbo, né? Todo mundo bate bumbo para dizer a minha solução é melhor e fica tentando vender a sua solução para todo lado e as pessoas vão adotando, comprando, vira commodity, as pessoas vão... É impressionante, né? Só que a gente não conseguiu resolver vários dos nossos problemas, né? Isso foi nos últimos anos, ficou bem evidente, né? O negacionismo científico ficou bastante evidente, já era antes da pandemia, com a pandemia ficou agudo, né? Para vocês terem ideia, tem aqui, ó, Flat Earth Society, a Sociedade da Terra Plana. Está estabelecida, tem gente que faz isso. Eu fui no primeiro Flatcom Brasil, a primeira reunião de terraplanistas que teve no Brasil. Foi um negócio incrível, fui estudar, fui entrevistar as pessoas, né? Porque eu queria entender o que acontecia lá, né? Ainda paguei para entrar, né? Mas isso é um problema de cultura. Veja, não é mais só um negacionismo aqui e acolá. Está se tornando uma cultura. Esse quadro é de um estudo do Gallup, que ele entrevistou 140 mil pessoas em 140 países. E aqui ele tem a confiança
na ciência por região. A menor de todas é a América do Sul, se você soma o médio e baixo, tá certo? As pessoas não têm confiança na ciência. Aqui é a porcentagem de pessoas que são céticas de que a ciência pode melhorar a vida delas, né? Então, você olha aqui a América Central e do Sul, é tudo da ordem entre 30% e 25%, tá certo? Dessa ordem. E o resto do mundo está em 7%. Agora, aqui é fácil de você entender, né, que a pessoa, por exemplo, a tecnologia da medicina, quem que tem acesso? Tem tomógrafos de altíssima geração, quantos têm acesso a esse tipo de coisa? É uma complicação, né? Então o cara começa a ver que a ciência está em algum lugar que não é a vida dele, né? Então, o meu problema então está nisso, né? Como é que as políticas científicas e educacionais determinam a necessidade de inovação no ensino de ciências e como que isso se concretiza na escola? Então eu digo que o ensino de ciências ele está cercado pela educação, pela cultura, pela ciência, isso tudo está cercado pela economia, pela política, pela sociedade. Então eu preciso de um modelo para esse fenômeno complexo, que não é fácil, né? Essa é a figura que para mim representa os vários níveis hierárquicos da sociedade, altamente conectados entre si, com influência de cima para baixo e assim por diante. Então eu tenho que, de alguma forma, tentar modelar isso para olhar esse tipo de... Bom, como é que a gente faz isso? A gente olha currículos, né? Currículos, essa daqui é um modelo, tá certo? Que supracurrículo são currículos globais, regionais ou internacionais. Então, quem é que faz isso? As agências internacionais e assim por diante. O macrocurrículo é o do país, tá certo? Países, estados, BNCC. BNCC é um currículo que a gente chama de macro. O meso são os currículos que as escolas, as universidades fazem, né, mais locais, gestores escolares. O micro é aquele que o professor começa a fazer a seleção do conteúdo, né? O professor que vai lá, decide o que vai fazer na sala de aula, e o nano é aquilo que os sujeitos individualmente decidem aprender, escolhem para aprender nas suas vidas. Então isso aqui me ajuda a modelar esse sistema hierárquico e como que essas intenções educacionais elas vão... interagindo uma com as outras, né? Bom, e essa figura é para mostrar isso, né? Os vários níveis hierárquicos que interagem de cima para baixo e de baixo para cima, tá certo? De alguma forma, e eu estou tentando modelar essas coisas de algum jeito, tá certo? E aí eu vou trazer exemplos. Como é que eu resolvi fazer isso? Bom, primeiro eu vou olhar historicamente casos em que eu tenha documentação que me permita ver essas relações, né? Então, esses são os 3 casos, os 4 casos. Isso aqui eu vou fazer muito rapidamente, mas esse eu vou entrar um pouquinho mais nesse primeiro, que tem um material que é muito, muito importante da gente ver, né? Então vamos lá, o caso da Alemanha, né? O Hitler toma posse em 1933, supostamente de maneira democrática, né? Depois do parlamento pegar fogo, foi uma confusão estranha, no mínimo que se pode dizer, do processo, tá certo? E ele, quando teve preso, antes de tomar posse, ele escreveu um livro, né? Bom, aqui são as questões que tem de pesquisa, né? Como que a escola foi modificada no período em que o Partido Nazista esteve no poder na Alemanha, antes da Segunda Guerra. Então eu vou analisar o período de 1933 a 1939, né? Em particular, qual o papel de ensino de ciências desempenhou nesse período, né? Então, o Hitler, preso, escreveu esse Mein Kampf, que é a minha luta, né? E grande parte dos processos educacionais que se desdobraram depois da posse dele, elas têm relação com esse livrinho, né? Então, por exemplo, na introdução está escrito assim: a educação alemã antes da guerra sofria com diversas fraquezas. Sua intenção era definida de forma unilateral no propósito de desenvolver conhecimento puro. Era menos orientada ao desenvolvimento de habilidades e muito menos a ênfase de cultivar o caráter no indivíduo. Pouco foco na promoção da alegria e aceitar responsabilidade. E nenhum no treinamento da força e vontade e determinação. O resultado é a formação de homens que não eram fortes, mas flexíveis sabichões. Esse termo é curioso, né? Porque é uma tradução meio livre, porque é duro traduzir essas coisas. Isso a gente está falando de uma Alemanha que acabou de fazer a revolução da mecânica quântica, acabou de fazer a revolução da relatividade geral, tá certo? São os flexíveis sabichões. Sobre a ciência.
A instrução formal nas ciências deve ser considerada a última em importância. Portanto, o Estado baseado na ideia racial deve partir do princípio que uma pessoa cuja educação formal em ciências é relativamente pequena, mas que é sã e robusta, de caráter firme e honesto, pronto e hábil para tomar decisões e dotada de força de vontade, é um membro mais útil da comunidade nacional do que pessoas fracas, embora sábias e refinadas. Uma nação composta por homens instruídos que são fisicamente fracos, hesitantes em tomar decisões que exigem vontade e timidamente pacifistas, não é capaz de assegurar sua própria existência na face da Terra. Então, por favor, não aprenda ciência para ficar um flexível sabichão fraco. A escola foi dividida, né, entre escola de meninos e escola de meninas. Né? Ele criou ligas, né, que são a juventude nazista dos meninos e as meninas. Né? Na física, tem dois representantes bem interessantes, que é o Philip Leonard e o John Stark, 2 prêmios Nobel, tá certo? Ambos ganharam o prêmio Nobel. O Philip Leonard ele escreveu um livro de física para educação básica, e ela tinha 4 volumes, né? Mecânica, acústica, termodinâmica, eletromagnetismo e eletromagnetismo. Não entrava relatividade, curiosamente, porque era uma física de judeu. Né? E quando você olha na introdução do livro, está escrito assim, física alemã, essas palavras vão levantar questões. E é verdade que eu poderia ter dito física ariana, ou a física dos homens nórdicos, ou a física daqueles que têm sondado as profundezas da realidade. Mas eu devo ouvir, ciência é e permanece internacional. Isso é um erro. Ciência é e permanece, como tudo criado pela mente humana, racialmente ligado em um resultado de sangue. Então a física, ela depende do seu sangue. Se você é nórdico, você faz a física verdadeira. Se você é judeu, você não faz a física verdadeira. Né? Um livrinho que é para formação de professores, esse aqui. Ah, não, esse daqui são os conteúdos de ciência, desculpa. Biologia era basicamente instrução racial, tá certo? Química, as meninas aprendiam química de alimento e os meninos gás e outras químicas da guerra. Esse livro é um livro de formação de professores de física, tá certo? Ele, na introdução, está assim. As lições de física podem contribuir significativamente para as políticas nacionais de educação de 2 formas. Olha a consciência cívica de um autor de livro didático. Pensando no ensino de física com contribuição para a nação. Ao trazer a vida e a luta de grandes cientistas naturais e engenheiros alemães da juventude, revivendo seus trabalhos como uma expressão do espírito e da essência alemão. E a outra contribuição é se o professor de física também mostrar as técnicas e os meios para realizar essa proteção. Então ele também irá despertar as forças militares com o desejo de defender, assim, a juventude, defender. Assim, a juventude alemã tem um papel crucial desempenhado no potencial de defesa. Eu não vou ler tudo isso, mas basicamente vocês estão entendendo, tá certo? A ideia é como que eu preparo o sujeito para a defesa, que é a física da defesa. Se a gente vai no capítulo 3, é bem legal, porque é a doutrina do tiro. Essas são as seções do livro, tá certo? Fartamente ilustrado, contextualizado em situações de guerra. Né? É muito impressionante. Os exercícios são incríveis. Né? Qual a correção necessária para atingir um alvo se o vento desvia o projeto de 50 metros para o lado a cada 1000 metros percorrido? Assuma a trajetória do projeto como movimento retilíneo, uniforme, com velocidade constante igual à velocidade média. Esse era um de pêndulo balístico, que a gente chama, né? Um dos primeiros. Você dá o tiro, o pêndulo levanta, você calcula a energia da bala. Né? Esse não vou ler muito grande. Tem outros exemplos de matemática. Esse é interessante. O avião voa com uma velocidade de 240 km por hora para um lugar a uma distância de 210 km a fim de lançar bombas. Quando deve ser esperado o retorno se o lançamento das bombas dura 7,5 minutos? Um avião bombardeiro pode ser carregado com uma bomba explosiva de 35 kg, 3 de 100 kg, 4 de gás de 150 kg, 200 incendiárias de 1 kg. Qual a sua capacidade de carga? Qual a porcentagem de cada tipo de bomba? Quantas bombas incendiárias de meio quilograma poderiam ser adicionadas se a capacidade de carga fosse aumentada em 50%? Os judeus são alienígenas na Alemanha. Em 1933, existiam 66 milhões de habitantes no Reich alemão, dos quais 500 mil eram judeus. Qual a porcentagem de alienígenas?
Quantas pessoas podem buscar proteção em um porão à prova de bombas com 5 metros de comprimento, 4 de largura, 2,5 de altura? Cada pessoa precisa de 1 metro cúbico por hora e eles permanecem lá 3 horas. Entrando na educação básica, tem uma carta de alunos que escreveram para um jornal. O cuco é o judeu dentre os pássaros, pois é bem parecido com ele em aparência e também no que faz. Seu bico curvo lembra o nariz curvo do judeu. Seus pés são pequenos e fracos, motivo pelo qual não pode andar facilmente no chão. O mesmo é verdade para os judeus, que também não têm uma bela forma de caminhar. Quando esse pássaro chama cuco, cuco faz o mesmo gesto que um comerciante judeu tentando mostrar suas boas maneiras para o que o alemão compre dele. Ambos esses judeus, tanto os pássaros quanto os humanos, são parasitas, isso é, eles desejam se tornar ricos e gordos à custa dos outros. Mas nós, seres humanos, não somos estúpidos quanto os pássaros. Nós não vamos defender isso e estamos expulsando o cuco impertinente do nosso país. Nós, crianças de Roth, ajudamos o máximo que pudemos para alcançar esse objetivo. Um grupo da nossa classe fica sempre em frente ao armazém Bayer. Então, quando os compradores querem entrar, as crianças gritam: "Vocês não têm vergonha de comprar de judeu?" Sim. Então a mulher fica vermelha e o rosto vai embora. Heil Hitler. Alunos da 4ª série. Isso é retrato de aula, né? 2 crianças judias sendo humilhadas. Isso em plena sala de aula, tá certo? Por dia, uma pessoa mentalmente incapaz custa 4 marcos alemão. Um aleijado, 5,5. Um criminoso condenado, 3,5. Dentro das fronteiras do Reich, 300 mil estão recebendo cuidados de instituições públicas. Quantos empréstimos matrimoniais de 1.000 marcos por casal poderiam ser concedidos anualmente com o uso dos fundos destinados a tais instituições? Então, isso aqui é muito trágico, porque havia um incentivo para o casamento entre arianos, tá certo? E eles davam dinheiro para as pessoas se casarem e terem filhos. E aí a proposição que está por trás é tirar dinheiro das instituições públicas para ceder esse processo de casamento, né? Todos os dias o Estado gasta 6 com um aleijado, com uma pessoa doente mental, com uma pessoa surda, com uma de mente fraca, com alcoólatra, criança em orfanato, com uma criança em escola especial e 9,20 com uma criança em uma escola normal. Qual o custo total de um aleijado e uma pessoa de mente fraca se cada um tem um tempo de vida de 40 anos? Isso é livro didático, tá certo? É meio chocante, eu sei, eu vou passar rápido porque realmente é... Então, esse é um outro livro didático que faz uma comparação entre obras do Modigliani e pessoas com síndrome de Down. Porque esse tipo de arte era uma corrupção da arte. Os professores, eles estavam todos em ligas, né? Ligas, chama-se Ligas dos Professores Nacional Socialista, e eles ganhavam medalhas pela participação. 97% deles estavam nessas ligas, né? Eles tinham uma carteirinha que era um tipo de controle da presença, tá certo? Essas são as convenções, esse daqui foi em todas, e essa última eram contribuições financeiras que eles davam. Então, ele só contribuiu em 34, sabe lá o que aconteceu depois, né? E aí vem a naturalização, né? A escola, ela vai naturalizando um determinado tipo de conjunto de valores, conjuntos de ideias sobre ciência, tá certo? E a Erika Mann, que foi filha do Thomas Mann, que ela estudou na época, fugiram depois, ela falava assim: olha, a criança alemã é uma criança nazista e nada mais, pois frequenta uma escola nazista, pertence a uma organização de juventude nazista, os filmes que ela pode ver são nazistas, toda a sua vida, sem qualquer exceção, pertence ao Estado nazista. Então, quem viu o Jojo Rabbit, né, um filme excelente para exemplificar o que estava acontecendo nesse processo de naturalização de uma certa ideologia ao longo de toda a cadeia da sociedade, que penetra na própria concepção de ciência, né? Que supostamente é um conhecimento neutro, né? Mas não é. Vou partir para o segundo exemplo, tá certo? Agora na Guerra Fria. Para falar da Guerra Fria, eu falei um pouquinho antes da Segunda Guerra. Eu estou falando da Guerra Fria, a década de 50, tá certo? Eu vou voltar um pouquinho antes, eu preciso voltar, essas são as perguntas, né? Como que surgiu
o Comitê de Estudos da Ciência Física, que chama Physical Science Study Committee, que é conhecido como a sigla de PSSC, que é um marco para a educação, para o ensino de física, porque é o primeiro projeto de ensino multidisciplinar produzido. Então, você teve envolvido não só os físicos, mas tinha educadores, sociólogos, psicólogos, né? É um material que é diferente de um livro didático, que é de um autor só. Um projeto de ensino envolve uma equipe enorme, um custo grande. Então, para a gente que trabalha com física, esse material é incrível. Quando você olha, é lindo de ver. É bonito, é contextualizado, com questões incríveis, pensadas, né? Então, eu falei, mas qual é a condição para surgir um negócio desse? Se a gente faz isso, né? Quais são as condições para a produção dessa inovação? Esse aqui é o livro em inglês, tá certo? Também teve de biologia, um projeto. Essas são as traduções que vieram para o Brasil na década de 60. Tanto de biologia, eu não botei aqui de física, mas tem a de física também, tá certo? É lindíssimo, cheio de experimentos. Vários desses experimentos que vocês viram aí fora já estão nesses livros nessa época, tá certo? É muito incrível de ver. Bom, eu vou falar um pouquinho antes, tá certo? Eu vou ter que voltar para o período da guerra, porque as dimensões... Ah, não, esses são os cientistas, né? Einstein, em 1933, vaza da Alemanha, vai para Liverpool, depois para os Estados Unidos, com essa pinta maravilhosa que ele tem, né? Já em Princeton, felizão, com a sandália dele é linda. Isso né? Ficou feliz, foi para os Estados Unidos, vazou, não queria nem saber, né? Outro cara importantíssimo, que é o Schrödinger, né? Ele também fugiu primeiro para... Ele é do gato de Schrödinger, né? Que o gato está vivo e está morto. Eu não sei se vocês já ouviram essa piadinha, mas é isso. Não é piada, é um resultado de fato do princípio aqui de incerteza. Bom, ele foge para a Áustria é invadida, ele foge para a Irlanda e acaba morando lá, né? Ele tem produções incríveis. Esse é outro cara famosíssimo, o Planck, tá certo? Ele é até senha aqui no princípio, tá certo? Senha de Wi-Fi, Planck. Mas esse foi um dos caras que aceitou o nazismo, né? Ele fazia palestras na Sociedade Kaiser Wilhelm, mas, segundo consta, na invasão da Polônia, ele foi conversar com Hitler para demover o Hitler desse movimento, e que contam os que estavam com ele que ele voltou tão deprimido que ele ficou em casa e não saiu mais e parou de produzir. Então a conversa, pelo jeito, não deu certo, né? Outro cara é o Heisenberg, né, do princípio de certeza que estava lá. O Heisenberg ele teve treinamento militar, né, e ele pegou o último navio que saiu dos Estados Unidos antes de fechar a comunicação. O pessoal dizendo a ele que ele ficasse, que é bobagem ele voltar, ele voltou no último navio, alegando, isso na biografia dele ele fala, ele estava alegando que ele estava voltando para a Alemanha para ajudar no desastre que viria. E supostamente ele trabalhou com a energia nuclear para fazer usinas, né? Ele afirma que não era a bomba que ele queria, apesar de ter projetos de matá-lo para que evitasse que a Alemanha pegasse a bomba, né? E de fato, a primeira usina nuclear no mundo é a Westinghouse, como é o nome não é Westinghouse, é a que foi corrupta agora há pouco aqui, a alemã, esqueci, vou lembrar em breve. Siemens, isso. E aí ele de fato voltou e foi isso, né? Mas eu vou voltar, a guerra começa em 40, né? Acaba em 45, a invasão de Berlim, os russos entram, Hitler suicida. Mas eu estou interessado, nessa pós-guerra, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos fizeram um avanço muito grande sobre os alemães. Em particular, eles começaram a levar cientistas, né? Essa chama-se Operação Ozoaviakin, pegou vários cientistas alemães e levaram para a União Soviética, né? Tem esse livro é bem interessante. Isso daqui, eles voltando, sendo repatriados, a maioria deles voltou repatriado para a Alemanha oriental, né?
e que ajudaram a União Soviética a desenvolver vários dos desenvolvimentos que eles tiveram com física e engenharia nesse período, né? Agora, os americanos também fizeram isso, né, numa operação chamada Paperclip. Esses são 150 cientistas alemães que foram levados para os Estados Unidos, né? Um deles, em particular, que eu gosto de destacar, é esse fulaninho aqui, o von Braun, que criou os primeiros mísseis, né, primeiros foguetes. E são mísseis que atingiram Londres, né, as bombas V2. Eles saíam da Alemanha e acertavam Londres, foi uma destruição terrível, né? Mas ele foi raptado, foi levado como prisioneiro para os Estados Unidos, mas rapidamente foi absorvido, não absolvido, absorvido, mas absorvido também. Isso daqui já é na agências americanas, né? Esse é o von Braun, esse daqui é o Hermann Oberth, que é outro alemão. Ele ajudou a fazer o primeiro satélite, a lançar o primeiro satélite americano, e ele subiu na vida e virou assessor, né, do Kennedy. Né, quando estavam produzindo os Saturnos, ele é que explicava para o Kennedy os sistemas lá. Pois bem, então, para olhar esse processo de como que surgiu o PSSC dentro do rapto dos cientistas e no processo de pós-guerra americano, né, eu vou voltar um pouquinho de novo para a guerra, para pegar uma dimensão que eu vou chamar de dimensão cultural, que ajuda a mediar a relação entre o Estado e a educação científica. E quem que vai à guerra? O Disney, né? Disney é um sujeito que começa a produzir filmes de propaganda de guerra, né, vários. Esses daqui são exemplares deles, né? Educação para a Morte, Vitória por meio do poder aéreo, né? E esse é a cara do Hitler, né? Esse daqui é um pedaço do filminho onde ele mostra uma criança pequenininha, um alemãozinho tão lindinho, lourinho, bonitinho, que vira um monstro nazista, né? Esse filme é um livro que vira filme, tá certo? Isso é o príncipe que acha a Alemanha perdida. Quem é o príncipe, né? Salva a Alemanha daquela estado que ela estava antes de sabichões, né? E a escola é toda ligada à educação nazista. E o menininho, que era todo bonitinho, lindinho, vira um nazista que vai marchar. E é lindo porque aqui ele transforma, por exemplo, a Bíblia no Mein Kampf e o crucifixo numa adaga. E aí você vai vendo a transformação. Isso é o nosso amigo Disney fazendo a sua propaganda, né? A outra, que também era filme voltado para crianças, né, que é esse da Vitória, explicava como é que funcionava a metralhadora, né? Tinha lá todos os blueprints das armas, como é que funcionava, e a importância do poder aéreo para destruir a Alemanha. Olha lá, a Alemanha. E aí mostra a geopolítica, como é que se dava, né? O Japão e os Estados Unidos, a grande fábrica que vai resolver todos os problemas do mundo. Você vai vendo porque que até hoje eles se metem em tudo que é lugar, né? Até uma crença antiga, né, de que eles podem fazer isso, né? Então vai explicando toda a guerra, como é que não é. Olha lá. Bom, e esse último aqui é o do Pato Donald, que trabalha numa fábrica de bombas, né? E ele trabalha num modo quase de escravidão. Ele tem que falar Heil Hitler o tempo todo, né? Então ele vai ficando maluco, ele vai começando a ficar em burnout, né? É o termo técnico de hoje. Eu não tirei o som porque é uma música bastante atacada. Olha lá, Heil Hitler, Heil Hitler. Aí ele vai, as férias é aquele desenho que desceu atrás, né? E ele vai começando a pirar, até a hora que ele fica doido. Os desenhos de Disney eu acho incrível, né? E aí, de repente, do nada, ele começa a despencar, cai num pijama bem americano. Não é o Heil Hitler, é a liberdade, que ele, na verdade, está nos Estados Unidos, ele não está na Alemanha, né? Aquele horror é só na Alemanha. Então, ao mesmo tempo, o Disney fez vários filmes científicos, né? Isso é 1955, ele já estava falando de apontar para a Lua. Então já havia
um clima de chegar na Lua já na década de 50, né? E esses são um conjunto de filmes que ele fez. Esse aqui, na verdade, é um livro que vira o filme, que eu vou mostrar um pedacinho. Esse é lindo de ver. Todos eles têm no YouTube, viu? Vale a pena olhar, porque esse aqui são longas, né? 1 hora e pouco, mas é lindo porque mostra a história de como que a sociedade via a Lua, desde os primeiros homens da caverna até as sociedades passando por voodoo, por todos os tipos de crença, né? É lindo esse filme. Esses estão bem legais também. Em particular, esse livro ele é incrível, é meu amigo Átomo, né? Ele mostra um gênio, conta a história de um pescador que está na praia, acha uma garrafa. É a história do pescador, ele abre, o gênio sai, o gênio quer matar ele de qualquer maneira, e ele não sabe o que fazer, acaba convencendo o gênio de que o gênio era mentiroso, que um gênio daquele tamanho nunca poderia estar dentro de uma garrafa, que era mentira, né? E aí o gênio, não, eu entro dentro da garrafa, você vai ver. Aí quando entra na garrafa, o cara fecha e vai jogar a garrafa embora de volta. E o gênio, não, por favor, eu te concedo desejos, né? E aí, esse controle do poder do gênio, que nesse caso é o átomo, né, permite você fazer curas médicas, né, começar a fazer marcadores, produzir exames, produção de energia, submarino nuclear, que é o Nautilus, né? O Nautilus do filme do Disney tem o nome do primeiro submarino nuclear americano, que chamava Nautilus também, né? E proteção das plantações, né? Então, é impressionante. E esse livro vira esse filminho, tá certo? Em que aparece a apresentação desse fulano, mostrando como é que se dá a fissão nuclear. É lindo, tem uma parte que ele tem uma sala de bolinhas de ping-pong em ratoeiras, né? 2 bolinhas em cada ratoeira. Então você joga o neutro, pum, sai 2. Para cada um que você joga, sai 2. É lindo, porque quando você joga aquilo na salinha é uma bolinha de ping-pong para todo lado para mostrar a reação em cadeia, né? Eu não trouxe esse, infelizmente, mas é c'est la vie. Agora, esse cara se chama Heinz Haber. Quem é esse cara? É um dos caras que veio com o von Braun naqueles 150 cientistas, tá certo? Agora, o que o von Braun está fazendo aqui? Ele era amigo do Disney, porque ele estreou vários filmes do Disney. Aquele... O Homem no Espaço, o von Braun apresenta várias, inclusive mostrando esses modelitos aqui de espaçonave. Esse aqui era uma cápsula que o astronauta ficava em órbita lançando mísseis na Terra. É incrível essa... Pois bem, vamos lá para o imbricamento científico-cultural, né? Olha aí, ó. Por isso que o von Braun virou assessor do Kennedy, né? Ele ganhou uma ascensão brutal dentro dos Estados Unidos, né? E virou garoto propaganda, né? Essa foto é icônica, tá certo? Dele com a garrafa de Coca-Cola, é um garoto propaganda. Mas aí o que aconteceu? Bom, na União Soviética é dificílimo você conseguir os materiais, primeiro porque o russo é uma língua complicada, pelo menos para mim, né? Mas os cartazes são lindíssimos, né? Mostrando que, óbvio que tem várias leituras secundárias que você pode olhar, eles tinham o mesmo processo da corrida espacial acontecendo lá, né? Envolvendo a juventude, envolvendo vários deles, né? Bom, para olhar esse período, o que a gente fez? A gente olhou os documentos econômicos do governo americano, tudo que o presidente americano falou na década de 50 para o público e para o Congresso. E a gente foi atrás, e o ensino de ciências? O que o ensino de ciências aparece aí, né? E aí a primeira coisa que aparece, na verdade, é em 54. Esse aqui é uma tese desse sujeito aqui, DeWitt. Esse cara, ele era de Harvard e tinha uma bolsa da CIA, né? E ele estudou o sistema educacional russo. E foi um choque para toda a América na época, para toda a América não, para os responsáveis da educação americana, como a União Soviética estava muito avançada com relação à educação americana, né? E aí, por exemplo, o Eisenhower ele chega a falar para o Congresso, olha, como apontado na mensagem especial ao Congresso em fevereiro de 55, a escassez de professores, enquanto menos óbvia do que a escassez de salas de aula, é mais séria.
Escassez de profissionais existe também em diversos setores de pesquisa e desenvolvimento científico e em inúmeras especialidades técnicas. Física e química, esse é o presidente, né, falando. Física e química não são ensinados em muitas escolas do ensino médio. E em muitas outras, o ensino desses tópicos é seriamente deficiente. O Programa Experimental de Treinamento Suplementar para professores de ciências, matemática e engenharia, na qual a National Science Foundation está produzindo, deve ajudar a aumentar o nível de qualidade de instrução nesses tópicos. A melhoria futura no nosso nível de vida, não menos importante do que nossa segurança militar, é altamente dependente nas pesquisas de ciências básicas e tecnologias. É nosso desejo intervir altas quantidades para esse propósito e uma das razões notáveis de preeminência da ciência na indústria americana. Então, eles começaram a perceber que sem ciência eles estavam entrando pelo cano, porque eles estavam excessivamente arrogantes no pós-guerra e com a produção da bomba e de vários instrumentos bélicos, e só quando teve... a tese do Idrit foi um evento fundamental. Teve uma parada em Moscou, que foi em 53, se não me engano, mostrando equipamentos que eles nunca tinham visto na vida. Falei, putz, eles estão na frente da gente, a gente vai entrar pelo cano, né? E aí lança-se o Sputnik e dá certo, né? Estamos falando de 57. E aí sai no mundo todo o Sputnik, esse satélite que lança um sinal da órbita da Terra, tá certo? Tudo que é lugar anunciando, né, que é uma... e aqui, né, os russos ganham a corrida espacial com o lançamento do satélite a partir da Terra, né? E aí está dizendo, olha lá que interessante, né? O homem está na fronteira da viagem espacial, né? Então, estamos ali na boca do negócio. E isso foi incrível, porque é um período muito curto, todo mundo festejou que foi possível mandar um negócio, né? Então, você tem lá o Sputnik Burger, isso é nos Estados Unidos, tá certo? Apareceram. Sputnik Dance, Sputnik Song, estavam felizes, todo mundo estava feliz. Só que aí chegou um momento que o governo americano percebeu que não dá para ficar feliz com um negócio desse, né? Começou a fazer uma propaganda de terror. E essa é uma delas, é um filminho de um documentário que vale a pena assistir, eu vou mostrar já, mostrando o perigo do ataque soviético com as bombas que iam cair nos Estados Unidos, né? Péssima trilha, tudo bem. E esse filme, chamado Sputnik Mania, vale a pena assistir, difícil de arrumar, tá certo? Mas ele ganhou, se não me engano, onde que era isso? Não lembro agora. Mas é espetacular de ver o processo de construção do medo e do terror com ataques, as aulas, chegou nas escolas, as crianças tinham que se esconder debaixo das mesas, tinham que treinar, botar máscara de gás e assim por diante, né? E aí o que acontece, né? Os Estados Unidos vê o satélite como vitória russa, né? E aí tem um termo que é muito curioso, que a gente ainda vê muita gente usando hoje, né? Chamaram um cara, um especialista em mísseis, para dizer para o Congresso como derrubar os vermelhos, né? Esse termo vermelho é incrível, né? Até hoje a gente tem gente usando os vermelhos da década de 50. Né? Agora, quem é o especialista que chamaram para o Congresso? Von Braun. Qual é a solução que ele deu? Tem que liberar a burra aí para a gente poder fazer alguma coisa. E é nessa hora que, o garoto propaganda, é nessa hora que o PSSC bomba. Mas antes disso, logo depois do lançamento, o Sputnik foi em outubro, 4 de outubro de 57. Um mês depois, o Eisenhower vai falar no Congresso, né? E aí ele diz o seguinte, olha, de acordo com os meus amigos cientistas, uma das nossas maiores e mais evidentes deficiências é o nosso fracasso nesse país em dar prioridade suficiente à educação científica e colocar as ciências em nossa vida nacional. Isso é um professor, isso é um presidente da República falando, tá certo? E aí ele fala mais, né? Devemos, entre outras coisas, ter um sistema nacional de testes de alunos.
do ensino médio, um sistema de incentivo para estudantes de elevada aptidão. Tudo isso a gente viu aqui, né? O próprio princípio financia esse tipo de coisa. Para prosseguir em estudos científicos ou profissionais, um programa para estimular o ensino de matemática e ciência de qualidade, fornecimento de mais instalações laboratoriais, né? O pessoal aqui fora fazendo experimento, né? E medidas incluindo bolsas para aumentar a produção de professores qualificados. Coisas de solução da década de 50, tá certo? A gente está falando isso aqui agora de novo aqui. Aí ele fala mais. Ao fazer isso, meus amigos, lembrem-se de que quando um russo se forma no ensino médio, ele teve 5 anos de física, 4 anos de química, 1 ano de astronomia, 5 anos de biologia, 10 anos de matemática através da trigonometria e 5 anos de uma língua estrangeira. Esse era o susto que eles estavam tomando com o processo educacional russo e a crise educacional que eles estavam incluídos. Então, o PSSC se tornou uma solução rápida e rentável, né, para... Essa é o PSSC, que é o Physical Science Study Committee, que começou antes do Sputnik, porque já havia essa crise educacional, mas aí quando o Sputnik saiu, tem esse rapaz aqui, o Gerald Zacharias, que é um físico, trabalhou com os militares durante muito tempo, no início da década de 50, e ele foi chamado para gerenciar isso. E tem o cara que fazia os filmes com ele, escreveu assim: se diz que ZEC é capaz de obter subsídios financeiros com bastante facilidade das agências governamentais ou outras fontes. E geralmente consegue o que quer para continuar seus projetos de pesquisa. Me disseram que ele pede doações generosas. Para citar ZEC, nada de coisa pequena. Seus colegas dizem que ele mede o dinheiro da concessão em termos de ZECs. Um ZEC é $1 milhão. Quantidades maiores ou menores são frações de ZEC. Sua reputação no MIT é impressionante. Atualmente ele montou uma equipe de 60 pessoas para trabalhar e o grupo se chama PSSC. Né? Então você vê que a própria inovação educacional ela está ligada a um contexto geopolítico específico dessa época, né? Que demandou não só a ciência, mas a educação em ciência. Então quando você pega 1950-53, estava tendo a guerra da Coreia, você não vê ensino de ciências nem educação. Todo o dinheiro vai para armamento. Aí acaba a guerra, bom, temos que fazer crescimento econômico. E aí você começa a ver o ensino de ciências como uma forma de crescimento econômico. Só que mesmo nessa época eles começam a ver que a educação está uma tragédia. E aí o dinheiro vai porque o ensino de ciências passa a ser um problema de segurança nacional. Se a gente não ensinar as pessoas ciência, o país vai entrar pelo cano no seu projeto de hegemonia no mundo. Né? Então, só para a gente ter uma noção de como é que esse negócio funciona. Terceiro exemplo, agora é mais moderno, tá certo? Foi o que eu falei. O STEM, muita gente conhece, né? Virou uma febre o STEM em tudo que é lugar do mundo. Né? E aí tem uma crise de identidade, né? Porque quantas letras devemos incluir no nome? Né? São disciplinas. Tecnologia, disciplina? Como assim, né? Interdisciplinaridade? Bom, mas interdisciplinaridade a gente fazia antes, mas o que isso tem de novo, né? Tecnologia, bom, e aí vai, né? Então você tem o STEM, Science, Technology, Engineering, Math. Você tem o STEAM, que inclui a arte, né? Você tem agora o STREAM, que inclui Reading. Tem o outro STREAM, que é Reading and Writing. E também tem o STREAM, que é Religion. Então, ninguém sabe direito, nunca foi muito claro o que era, as pessoas foram adotando esse jargão em vários lugares do mundo, virou uma febre que era importante, que é importante, que é importante, é isso que vai resolver, isso vai resolver, e a gente vai engolindo, né? Basicamente help. E aí a gente vai descobrir que essa é uma nova Guerra Fria que está acontecendo, né? Tá ficando cada vez mais clara agora, né? Entre os Estados Unidos e a China, que é uma outra crise educacional americana, né? Que vem ocorrendo nos últimos 15 anos, não é uma coisa de agora, tá certo? E ela tem similaridades históricas. Né? Qual é a similaridade histórica que eu estou falando? Esse cara aqui é o Eisenhower, tá certo? Do PSSC. E esse é o Obama, o queridinho da mídia, queridinho de todos nós que não queremos o Trump. Né?
Isso daqui é o Ministério da Educação americano no período do Obama. A administração está trabalhando para expandir a educação STEM e as oportunidades de emprego para todos os estudantes. Isso é o Ministério da Educação de Obama, né? E aí ele fala assim, uma das coisas que eu tenho me concentrado como presidente é como criarmos uma abordagem prática para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso é o presidente falando, tá certo? Precisamos fazer disso uma prioridade para treinar um exército de novos professores nessas áreas temáticas. E para garantir que todos nós, como país, obviamente que todos nós são eles, né? Como país, estamos elevando esses assuntos para o respeito que eles merecem, né? Então eles começaram a identificar de novo a perda dentro desse processo de luta de hegemonia no mundo. Obviamente fica claro que os Estados Unidos está começando a se preocupar com isso já no Obama. Aqui são várias coisas, né? O que o governo faz? 1 milhão em investimento privado, estimulou. Meta de preparar 1.000 novos professores, né? O STEM é prioridade do Departamento de Educação. Mais de 350 compromissos de liderança com faculdades e universidades. Então eles soltam a grana em vários lugares para que o STEM comece. Mas você fala, mas o que é o STEM mesmo? Ninguém sabe, não importa. É ciência, tecnologia, engenharia e matemática, taca-lhe pau, né? E aí eles têm, isso aqui eu não vou ler, tá certo? Mas eles têm o que a gente chama de oportunidade de representação STEM, para incentivar. E aí eles descobrem que existe uma incompatibilidade entre a oferta de pessoas formadas com STEM com os empregos STEM, que a gente também não sabe direito o que é, né? Espera-se que o que importa mesmo é essa última aqui, representações atuais de STEM na mídia de entretenimento, né? Em representações de profissionais STEM, em filmes familiares e horário nobre. Então eles vão entrar com STEM na mídia para fazer a divulgação desse negócio, tá certo? E aí incluir modelos de STEM para que inclua mulheres, minorias e pessoas com deficiência, grupos subrepresentados, destacar a amplitude dessas carreiras e o impacto social, desmascarar os estigmas e equívocos do STEM para dizer que é difícil. É que nem física, né? A gente fala isso, como é que eu desmascaro física? Física não é difícil, é só para os gênios, é só para gente muito incrível. Como é que a gente desmascara isso? E aqui era essa a percepção que as pessoas têm de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? E aí eles produzem um currículo, é um currículo supra, macro, meso, ele é supra, macro. É um currículo nacional que é vendido para ser globalizado. Porque ele foi globalizado de certa forma, ele é adotado em tudo que é lugar do mundo, né? Hoje em dia, as escolas aqui de São Paulo, se não falam STEM, os pais reclamam. Como assim não tem STEM aqui? O STEM aqui é moderno, né? E você fala, mas o que é o STEM que vocês estão fazendo? Estamos em umas aulas de robótica aqui. Criando os robozinhos aqui, ficou incrível. E aí lá fala assim, né? Todos os cidadãos podem contribuir para o progresso e vitalidade de nossa nação. Para estar preparado para as carreiras STEM do futuro, todos os alunos devem ter uma oportunidade equitativa de adquirir conhecimentos STEM fundamentais. A educação STEM do futuro reúne nossa compreensão avançada de como as pessoas aprendem com a tecnologia moderna para criar experiências de aprendizado mais personalizadas, inspirar o aprendizado, estimular a criatividade dessa tenra idade. Ela vai desencadear e aproveitar a curiosidade dos jovens e adultos em todos os Estados Unidos, cultivando a cultura da inovação e investigação e garantindo que nossa nação continue sendo a líder global em descoberta e competitividade em ciência e tecnologia. Então, isso fica muito claro que é para eles, tá certo? A gente que adotou, eu diria de maneira periférica, para ajudar a hegemonia deles, né? Pois bem, então, na verdade, isso é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, né? O STEM. Por isso que a gente pode associar isso à Guerra Fria com a China, tá certo? Você pertence ao STEM, é um problema do Departamento de Educação. Já mostrei para vocês o do Obama, tá certo? Mas você teve em seguida o Trump. Minha administração vai fazer tudo possível para providenciar as nossas crianças, especialmente as crianças em áreas com baixo serviço, né?
com acesso a alta qualidade de educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Donald Trump. E aí você vai achar o Biden-Harris, que é a administração seguinte, announce historic action, anuncia ações históricas para avançar na visão nacional para STEM, que tem um outro M aqui, Equity and Excellence. Só que aí deu revertério, né? Deu revertério. Isso daqui é a chapa Trump e Vance, tá certo? Agenda 47, eu não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida. Revertendo o marxismo que o Biden incluiu nos Estados Unidos. Tá certo? O marxismo do Biden. E aí ele fala, como Joe Biden anunciou recentemente sua ordem executiva marxista que busca impor a ideologia sexual e racista e acordada em todo o governo federal. O presidente Donald Trump prometeu erradicar qualquer tentativa de enfraquecer as instituições da América por meio desses programas de equidade prejudiciais e discriminatórios. Ele diz mais, né, todas as instituições na América estão sob ataque desse conceito marxista de equidade. Vou tirar esse extremismo da Casa Branca, das Forças Armadas, do Departamento de Justiça e do nosso governo. Então, houve algum revertério, e aí fica claro, parece que há a hipótese de que não ia dar tempo de chegar na China, então você arruma encrenca antes, né, já que você não vai conseguir chegar lá. Dimensão cultural do STEM. Curiosamente, as semelhanças com o PSSC é isso. A ciência da Disney, Disney STEM Activities, Learning Toys, você pode comprar brinquedos de STEM na Disney, tá certo? Você tem agora o campo da imaginação, tá certo? Esse campo tem várias atividades de STEM, com Guerra nas Estrelas, com várias outras atividades. Até na Coreia, né? Que tem uma Disney na Coreia, né? Desculpa, em Hong Kong. Né? Disney STEM Exploration, você vai fazer brincadeiras, tem atividades de STEM com Land, Sea and Air, várias atividades STEM que você pode fazer na Disney. Então você vai vendo que aquelas regras que o Ministério da Educação americano foi colocando de como é que eu vou espalhar isso pelo mundo. Você usa estereótipos, você faz inclusão, você coloca na mídia, e aí a mídia é assim, né? Você vai encontrar filminhos na Netflix, né? Vários deles, vai encontrar na Amazon também, são vários que incluem todos os gêneros e modos de ser por aí, né? Bom, enquanto isso no Brasil, e agora estou finalizando, tá certo que o meu tempo já até acabou, a gente continua sob pressão da OECD, e particularmente o PISA, que é um dos reinos do ensino por teste, né? Então os nórdicos europeus criaram uma avaliação, essa avaliação passou a ser do mundo inteiro, a gente não aprende aquilo que está sendo avaliado nessa prova, a gente entra pelo cano e a gente é um péssimo país. Essa é a conclusão com o PISA. Né? E ele tem esse repórter aqui, essa coisa sobre o Brasil, é uma avaliação do Brasil, e esse cara é o André Scheidler, que é o coordenador. Espero que esse relatório apoie o Brasil na construção de um sistema educacional mais forte e igualitário, capaz de moldar o futuro do país e ajudar os brasileiros a realizar seus sonhos. A OECD está pronta para ajudar o Brasil nesse esforço. Muito obrigado, né? Muito gentil vir dizer isso. Eu entendo uma complicação, né? A gente teve as nossas reformas, que foi uma confusão, e aí teve as contra-reformas, que também foi uma confusão, tamanho de um bonde, todo mundo querendo que acabasse, né? Nós temos agora o currículo, o currículo é um campo de disputa, né? Que é o que eu estava falando no começo da minha fala. Como é que a gente seleciona o que as pessoas vão aprender? Isso é um campo de disputa. A gente não está determinado. A gente está no processo de produção desse conjunto de conhecimentos importantes para a vida das pessoas. E é curioso que eu só acho fotografia em inglês dessas coisas. Eu não encontro em português. Então a gente ainda nem está disputando o conteúdo, claramente. Né? Se vai entrar, vamos ensinar a verdade. Né? Deixa a gente aprender o que a gente quer aprender. Os parentes são os primeiros educadores, não são políticos. Né?
aqui, vamos proteger os pais, vamos para com a propaganda sexual. Então, são conteúdos que na escola a gente nem está discutindo. Nem está tendo movimento social na direção de um certo conteúdo, né? Então, o que você encontra mais é isso, ó. O novo repertório está só no papel. 2 cozinheiras para 2.000 alunos. Então, nós estamos discutindo as condições da escola, não estamos discutindo nem o conteúdo ainda, gente, né? O outro problema é o tipo de escola, né? Há uma disputa ainda, se esse tipo de escola vai entrar ou não, né? O problema da plataformização agora, em particular no estado de São Paulo, que está vindo do Paraná para cá, espero que não seja que nem o tufão, né? Que deu apoio durante muito tempo à formação à distância, né? Isso aqui, a plataformização, ela não é só o uso da internet, é o uso disso aqui também. Um cara para 300, 400, 500, 600 alunos. Essa é uma precarização brutal do processo de ensino-aprendizagem, né? E, curiosamente, agora a inteligência artificial, né? Como é que a gente vai discutir isso? Eu tive a pachorra de ficar olhando várias imagens, né? E é muito incrível, não há uma imagem de uso de inteligência artificial que os alunos conversem entre si. Eles estão sempre virados para uma tela. Não tem conversa. O Vygotsky está virando na tumba, né? Porque ele tem uma perspectiva do parceiro mais capaz, né? Que é justamente o momento crucial do aprendizado, né? Quando você encontra alguém que está próximo do seu nível de cognição, e você aprende muito mais rápido que alguém que está lá em cima. Não, a gente substituiu. E é um nó isso aí, né? Porque isso aqui, olha, é linda essa aí. Escola do ano 2000, isso é um desenho feito em 1900. Né, em que você enfia os livros lá no sistema e o sistema vai botando no ouvido dos filhoninhos. Né? E a pergunta que a gente não está fazendo da inteligência artificial é: quais novas funções cognitivas serão necessárias com o uso desses novos instrumentos? Essa pergunta já foi feita várias vezes, tá certo? Uma delas foi com as crianças que pararam de escrever letra cursiva e só escrevem com bastão, letra bastão. Mas tem que escrever com letra cursiva. Mas por quê? Porque é ajuste fino da musculatura da mão, da relação com a atenção. E aí as crianças estão deixando de fazer. E aí você fala, bom, agora é só bastão. Então, que outra função cognitiva está por trás que está sustentando o bastão? Como que eu posso usar ela? Porque culturalmente está acabando a letra cursiva. Né? Se é que está acabando a letra, né? Porque a gente está indo só no teclado. Calculadora foi outra. Não podemos deixar os alunos usarem calculadora. Tem que aprender integral, derivada, tem que aprender aquela montanha de coisa, ou mesmo cálculo simples, né? Soma, divisão. Tem que aprender, não pode usar. Né? E aí as pessoas continuam aprendendo que outras funções cognitivas foram necessárias para que a calculadora pudesse ser incorporada como instrumento de ensino. Né? É o mesmo com a inteligência artificial. Que outro tipo de cognição vai ser necessário? Que outro tipo de avaliação? Que outro tipo de material didático? Porque os que temos agora não vão funcionar. Né? Bom, gente, obrigado. Eu vou parar porque eu agradeço a atenção. Eu espero que tenham gostado. Ai, gente. Não dá pra, né, não acende a luz de tudo, não, para eu ver a cara das pessoas. Opa, gente. Bom, vamos abrir a parte de perguntas, certo? Imagino que várias pessoas devem ter várias. Pode ser pergunta, comentário, sensação, isso. Uhum. Dúvida. Bom dia ainda, professor. Oi, meu. Muito boa a explanação. Obrigado. Eu sou professor de física no ensino médio, né? Aqui na escola, aqui na Vila Mariana. E é assim, eu já dou aula há mais de 40 anos. E tá difícil. Hoje, tá assim, eu com esses 40 anos, essa bagagem que eu tenho, estou totalmente perdido. Tá? Essa coisa dos testes, né? Essa semana aqui teve o Provão Paulista, aqui em São Paulo, né? Eu, para falar a verdade, nesse quarto bimestre, eu entrei 2 vezes na sala de aula para dar aula. É teste, que nem o senhor comentou, né? Sobre esse teste. Então, tá assim, aqui em São Paulo, principalmente, tá
terrível a situação. Eles jogam a aula para a gente, ó, você tem que dar isso. E se você não der isso, você é mandado embora, você não sei o quê. Eu ainda sou um professor efetivo, tudo, mas tem professores que agora são regidos por contrato, né? Sim. Então eles têm um contrato, e são a grande maioria, estão mais, acho Temporário, que, né? Os temporários devem estar mais de 60% aproximadamente, né? Isso aí. Em todos, né? Em todas as escolas. Então está assim, nós estamos assim, perdidos. Esses professores que são categoria O, nós efetivos ainda lutamos um pouco, mas eles têm conta para pagar, têm emprego, têm que fazer o que eles querem, é isso, e todo dia é coisa nova. A gente está que nem máquina, assim, e jogando coisa nos alunos. Tem alunos que estão doentes, né? Então está assim a situação, tá? É bem o que o senhor falou, mas hoje eu acho que ainda está um pouco pior ainda do que está acontecendo. Tá? Só Legal. Eu queria fazer esse comentário. Não, então, eu estou só para fazer outro comentário, que é, eu tenho uma estudante de doutorado que a gente está estudando os professores que a gente está chamando de... eles abandonaram a profissão sem sair da sala de aula. Né? Então, como é que o cara chega nesse momento em que ele abandona sem sair da sala de aula? Aquilo lá não perdeu o sentido. Né? Então, você está com vários casos graves. O processo da plataformização ele está agudizando isso. Os relatos dos professores são graves, né? Que virou babá de computador, porque aquela imagem da inteligência artificial que ninguém conversa com ninguém é o que está acontecendo. Estou chamando de neobehaviorismo, né? Que você está dando estímulo e resposta para o aluno, vamos respeitar o tempo do indivíduo. Só que o problema é que a gente vive em coletivo. O cara tem que aprender a viver em coletivo também, não vai resolver a vida dele individualmente. Né? Então é um nó. Temos que resistir, não vai ter jeito. Aqui ó, tem um. E lá também. Bom, professor, obrigado pela palestra. Imagina, foi muito boa, sim. Obrigado. E eu fiquei com duas coisinhas na cabeça, que é, muitos dos pais vêm com essa ideia de que o STEAM, STEM, STREAM, todas essas redes, né, trazem essa noção de sofisticação. E eu acho isso, a palavra estou usando justamente que é para dar essa sensação de falsa modernidade, né, de falso avanço. Eu queria saber se, do outro lado que perdeu a Guerra Fria, da parte que a gente tem, né, do trabalho da União Soviética, que estava mais avançado, a gente tem alguma coisa que a gente pode estar se agarrando para uma possível contradição disso? E a outra coisinha era justamente como eu consigo falar com as escolas ou a gente fazer um ato de temos que repensar esses modelos, sendo que a gente ainda está pensando nesse como a escola funciona, como eu consigo manter essa escola de pé, sabe? Bom, da Rússia hoje eu não sei bem. Eu conheci alguns alunos, eles vão sempre fazer uma escola de verão em Moscou por conta do que eu trabalho com Vygotsky, conheço o povo de lá, eles vão fazer uma escola de verão lá. Então eu tenho os relatos desse pessoal que vai me dizendo que as escolas são escolas típicas. Não tem nada de inovador, professor dando aula, os alunos sentados, tem um grau de respeito, né, mínimo. Né. Na China, está mudando, a China é muito grande, né? Então você tem regiões que mudam muito rápido, outras menos, mas a introdução dos instrumentos de inteligência artificial, está entrando, esses são os relatos que eu tenho, não tenho estudado eles tanto. Agora, aqui no Brasil, o nó é o seguinte, a gente, não é que o STEM por si só é ruim, né? É que mais uma vez, é um movimento de cima para baixo em que a gente não tem tempo de fazer algum tipo de reflexão. Então vira, como toda moda que a gente engole ao longo do tempo, ela vira um fetiche, uma moda que todo mundo acha que... se você olha os sites das escolas em São Paulo, a palavra construtivismo está em todas, que é outro, né? Que construtivismo você está falando? Tem N construtivismo, né? Mas de qual que você está falando? Está fundamentado em quê? Como que... Então, virou um grau, em particular nas escolas privadas, né, essa coqueluche de falar que tem o STEM, na Europa se faz STEM, e estou falando isso, eu conheço, né, muita gente lá,
se faz STEM do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui. Ninguém sabe direito o que é, mas tem que fazer, né? E aí, quando você vai olhar a origem, você vai descobrindo, assim como o PSCC, porque eu não falei de como é que o PSCC veio para o Brasil. E ele é muito parecido ao movimento como do STEM, né? Foi antes do golpe militar de 64. Né? Os Estados Unidos botou no pacote o ZAID, né, que era a ajuda financeira que dava, botou no pacote da ajuda financeira a introdução desse material didático. Então foi introduzido de uma maneira também que usou e morreu com uma certa rapidez também, porque não, como toda inovação. Agora a gente está vendo STEM aí de 10, 15 anos, vamos ver quanto tempo vai durar, né? Porque vai chegar uma hora que a gente vai identificar que não funciona. Esse negócio de que eles têm emprego STEM, o que é emprego STEM? Então, por trás disso tem uma teoria, que é a teoria que está sustentando o que a OECD usa, e todos os materiais que ela produz curriculares, porque ela produz vários materiais curriculares, tem uma teoria que chama teoria do capital humano, né, que é essa ideia de que que faz a relação entre educação e sucesso econômico da nação, né? Então, todo o processo educacional está ligado para ter sucesso econômico, não é para satisfazer as pessoas, para ter uma vida melhor, é um sucesso econômico. E o sucesso econômico no capitaloceno, ele tem uma cara muito clara, alguns ganham mais do que outros, né? Então, a gente está, no fim, reforçando um certo modelo de vida. Agora, tem as particularidades, né, que a gente vive a gente está nessa sociedade polarizada, em que quando a gente fala de educação, a gente devia estar junto, e não estamos, né? Então, por exemplo, quando você pega o governo do Estado agora, os relatos que a gente tem do Paraná, dos professores do Paraná, são os mais horrorosos do mundo, sobre o uso dessa plataforma. E aqui, assim, está entrando uma plataforma atrás da outra. As plataformas são essas incubadoras de empresa que vão adaptando o seu produto à necessidade do comprador. E o governo quer comprar uma coisa, o cara... tinha uma empresa agora que era de trânsito de ônibus na cidade. Eles adaptaram para controle de professor. Se o professor ticou, não ticou, que deu aquela aula, se deu ou não deu aquela aula, né? Então, quer dizer, não tem uma discussão pública, não tem uma discussão que a gente tenha que falar, bom, bem cá, mas qual a função? Como assim? Que resultado é esse? Ah, o resultado é o teste. Ah, você viu? Melhorou o índice. A nota era 0,2, foi para 0,21. Melhorou. Então, o movimento que a gente pode fazer, por isso que eu falei, do meu ponto de vista, a formação de professores é a formação de sujeitos críticos, capazes de chegar numa sala de aula e numa escola e agregar gente em torno de algum projeto, né? Então, isso é que eu vejo a formação de professores, pelo menos aqui na USP, a intenção que a gente tem, né? Não sei se eu te respondi muito bem, mas é blá, blá, blá. Desculpa. Opa. Obrigado. Oi, bom dia. Primeiramente, parabenizar pela palestra, professor. Obrigado. Foi incrível. E a minha fala, 2 momentos, né? O primeiro momento é mais um comentário sobre... O senhor apresentou a OCDE e a questão do PISA, né? Essas metrificações que vêm de fora. E o meu comentário, a minha experiência numa delas, né? Inclusive sobre que uma próxima que em breve eu acho que chega a reconhecimento público, né, sobre a educação infantil. Eu participei de uma da OCDE, o IELTS, em inglês, não vou conseguir dizer o nome inteiro dela, IELTS. mas analisando a educação infantil, né, mas construir um relatório para a educação infantil. Eu acho que está para sair esse relatório até ano que vem, talvez. Está sendo feito no Rio de Janeiro, né, um grupo de pesquisa do Rio de Janeiro, e é pela OCDE, né? E, se eu não me engano, acho que foi ano passado que começou, que o Brasil adotou, né? O Brasil sentou para participar de alguns tratados econômicos, né? E uma das questões, né, colocadas ou imputadas, né, cabe essa discussão. A gente quer entrar lá, né? Mas assim, quer entrar, ok. Então, mas tem um testezinho aqui, a gente quer entender como é que está essa educação infantil. Vamos, né, porque o Brasil tem recente essa colocação da educação infantil na educação básica, né, mas isso aí também estaria em outra discussão.
Mas sobre esse comentário, né, o CDE e a questão dessas metrificações vindo de fora e participando das avaliações que o Brasil tem da sua própria estrutura educacional. E aí meu segundo momento é mais, assim, fala assim, uma provocação ou uma pergunta sobre, acho que pela pesquisa do senhor, o senhor entende, acho que futuramente pode ser, não futuramente assim, futuro, mas mais urgente, né, imediato, estaria sendo alguma discussão envolvendo o currículo nas escolas. Né? O senhor citou, por exemplo, a questão da BNCC, né? Ela tem toda uma questão construída a nível federal, mas há algumas discussões sobre ela ter vindo de fora também, né? A semente dela. Né? Como o senhor pensa que talvez seja a próxima discussão, né, dentro dessa relação Estado e currículo, por exemplo? Essa é uma pergunta dura, né? Porque a gente está saindo de uma turbulência muito grande, né? Então, o nosso Plano Nacional de Educação não conseguiu cumprir metade das metas. Estamos fazendo outro. E aí você fala, bom, a gente está sem organização social. Né? Não está sendo suficiente. A nossa organização social agora foi para botar a bandeira do Brasil na Paulista, né? E não a dos Estados Unidos, por conta da tentativa de anistia maluca, né? Então a gente está sem estamos amortecidos em vários aspectos da nossa vida que estão impedindo a gente de ter uma civilidade crítica, né? Assim, não dá para continuar desse jeito, né? Quando você pega o Lula e o governo Lula, você fala assim, puxa, legal. Eu ouço gente falando que é o governo de esquerda, estamos no comunismo, é o marxismo, né? Que nem o Biden, né? Marxista. Eu falei, caramba, nós estamos dentro de um capitalismo brutal, funcionando tudo de jeito. Então, as escolas públicas, nesse momento, no estado de São Paulo, estão sendo precarizadas. Né? Elas estão sendo... está se precarizando a situação de trabalho do professor, né? Pelas evidências que eu tenho. Né? Tem a REPU, eu não sei se já viu, a REPU é a Rede da Educação Pública, é uma rede de observação da educação pública. Os dados que eles estão trazendo é assustador. Por exemplo, teve agora 50 e tantos diretores de escola que foram retirados das escolas, supostamente por baixo desempenho dos alunos, ou porque não adotaram o material, queriam manter o material. Aí quando você olha a totalidade das escolas, não tem justificativa para aquelas escolas, para aqueles diretores, porque tem várias outras que estão na mesma situação. Mas por que aqueles e aqueles outros? É o cara que não quis transformar sua escola em cívico-militar. Então tem uma dimensão política por trás do processo que, se a gente não está de olho, a gente não consegue ver essas relações entre o Estado e é duro fazer isso, porque a gente precisava uns aos outros nos ajudar a sentar, discutir, né? E não estamos tendo esse momento. Então eu acho que a gente está numa turbulência muito grande e vou dizer para você, você pode botar minha apresentação de novo, só um minutinho? É que eu tinha mais 2 slides que eu achei que eu podia dar esse exemplo. É isso aqui, ó. Esse aqui é coisas que você vai encontrando no caminho. Naturalização de violência. Isso é uma questão de vestibular, né? A figura a seguir mostra uma das cenas vistas durante a Copa das Confederações no Brasil. A polícia respondeu às ações dos manifestantes com gás lacrimogêneo e bala de borracha em uma área completamente plana, onde todos podiam ser vistos. Suponha que o projétil disparado pelo canhão do APM tem a velocidade de 200 metros por segundo e ao sair do canhão com um ângulo de 30 graus, com a horizontal, calcule a altura máxima do projeto, relação do solo, papapá, estava a uns 7 mil. Isso é quase um livro nazista, pô. Vai soltar bomba, o cara tem que voltar. Peraí, né? Aí quando você vai para a cena do negócio, da confederação, era isso que tinha. As pessoas correndo, desesperadas, aqui, ó, aqui, ó. Brasil, vamos lutar, o professor vale mais que o Neymar. E cai num vestibular, bomba, vamos calcular a velocidade, a altura, não sei. Então, quer dizer, a gente tem que sair de uma certa... Eu sei que eu estou falando uma coisa que assim, não é trivial e não é fácil, né? Sair dessa posição passiva de determinados momentos, mas não é para ser uma posição violenta, né?
Mas o processo dialógico e intenso ele vai ter que voltar em algum momento. Nas escolas, não sei aonde, mas a gente está naturalizando a violência. Né? Por isso que a ideia do necroceno, né, que é essa fase aguda do capitaloceno, a gente está vendo isso. 130 pessoas mortas no Rio de Janeiro, você fala, meu Deus do céu, como assim? A gente nem compara com outros países, porque é situação de guerra. Aí está tendo lá o príncipe está indo lá visitar, passeando pelos lugares. Caraca, meu, de que se trata esse mundo que a gente está vivendo? Né? Então a gente está naturalizando várias coisas e o problema do processo educacional é que é um processo que já é antigo, isso, a precarização para a naturalização dos estados da escola. Está cada vez mais precarizado a posição do professor, está cada vez mais precarizada a escola e a gente vai naturalizando, vai aceitando e você vai tendo um monte de gente com burnout, com professores que estão lá vivendo zumbi porque não sente poder de ação. Veja, eu não estou querendo ser desesperançoso, tá certo? Porque eu sou freiriano. Como bom freiriano, esperança para mim é um verbo, não é esperançar, tá certo? Então é uma agência, a gente precisa de uma agência crítica e transformativa, que chama. Né? Então, para isso a gente precisa ter clareza dessas relações das estruturas, dos vários níveis hierárquicos, para a gente não ficar pensando que, como muitos alunos da licenciatura, que desistem porque eles falam assim, porque tá louco, eu vou passar de aula, vou enfrentar essa situação. Eu falei assim, olha, meu caro, você vai na Finlândia, pergunta para o cara, na Finlândia ela foi primeira do PISA em 2006. E eu tenho relações com o pessoal de lá, vou lá de vez em quando e tal. Aí você pergunta para o professor assim, você pergunta para as pessoas na rua, qual é o papel do professor aqui? Pô, o professor é fundamental. Ele é a nossa liga cultural. É ele que permite que a nossa nação continue sendo a nossa nação. Aí você fala, caralho. Aí é o maior salário? Não é o maior salário. Todos são doutores, né? Porque é um paizinho com 5 milhões de habitantes, 1/4 de São Paulo. Né? Mas quando você pega o salário mais alto está aqui, o mais baixo está aqui, o professor está no meio. Aqui não, o salário mais alto está aqui, o salário mais baixo está aqui, o professor está aqui. Tá. Não dá, né? Então, aí eu convencer o sujeito de que a profissão, ela está num momento histórico em que ela é desvalorizada, que ela não está sendo compreendida, né? É duro. Como é que eu faço? Mas é o que eu tenho. Meu trabalho é esse, falar assim, fazer o sujeito ampliar a sua consciência no sentido de que faz conexões que ele não estava fazendo antes. Né? E ver o grau de necessidade. Agora é duro. Precisamos fazer juntos. Separados é difícil. Não sei se eu te respondi, meu caro, mas é... Bom dia, professor. Bom dia. Muito legal o seu trabalho, a apresentação. Obrigado. Excelente. Gostei muito. Você mencionou uma coisa, um encontro que você foi dos terraplanistas, né? Isso. Tenho duas perguntas. Primeiro, algum argumento convincente que eles tenham para justificar isso? E se existe algum grupo, algumas pessoas tentando implementar alguma coisa desse tipo em algum currículo, nessas mudanças todas aí? O terraplanismo ele morreu um pouco porque ficou muito caricata, né? Mas porque isso foi antes da pandemia, né? Essa terraplanismo, porque já estava num processo de negacionismo brutal. Tem um documentário na Netflix, até, não sei se vocês já viram, sobre o terraplanismo, que no final o cara vê que está errado e acaba o filme. É muito bom, né? É muito legal de ver. Mas a gente foi estudar isso, né? Foi estudar como é que é o discurso do terraplanista. Então a gente pegou as palestras desse evento e fomos olhar os terraplanistas no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi olhar os terras esfericistas, né? Que estão aí no YouTube. E é muito incrível a soberba do pessoal da ciência. Primeira coisa, o cara fala assim, porque eu sou mestre em física, logo eu sei. Sou doutor em física, logo eu estou com a verdade na minha boca.
né? Então, esse problema dessa soberba é terrível. E aí você descobre que a estrutura do discurso do terraplanista e do terra-esfericista é exatamente a mesma. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um negócio chamado câmaras de eco, né? Echo chambers, que são esses grupos de WhatsApp, ficam as bolhas, né? As bolhas. E aí a gente já deu até um nome para esse gênero de discurso, gênero epidídico esperantista. O epidídico, ele é o discurso da propaganda, em que eu valorizo o meu produto e demonizo o meu oponente. Então, essa é uma técnica muito usada, né? Então, os terraplanistas, esses cientistas não sabem de nada, os cientistas falam assim, esses terraplanistas não sabem de nada, nós é que somos bons. O esperantista é a crença de que seu conhecimento é uma verdade absoluta. Logo, ele pode ser um esperanto. Isso é o Gramsci, 1930, sugerindo um negócio desse. Então, o meu conhecimento pode virar o esperanto, que é uma coisa que muita gente pensa da ciência, que é o conhecimento verdadeiro, absoluto, que independe das sazonalidades da história, né? E aí você descobre que ambos fazem isso. Só que o público que ouve, ele acaba adotando aquele que ele se sente mais confortável. Ele não é que mas ninguém discute o que sustenta aquele conhecimento. Como que se produziu aquele conhecimento? Porque ali vai estar a diferença, né? O que produziu o conhecimento da Terra esférica e o que produziu o conhecimento da Terra plana é o que diferencia e que valida, que vai dar um domínio de validade desse conhecimento. Não é que é um conhecimento absoluto, ele tem um domínio de validade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar para os alunos, né? A relatividade a maioria das pessoas fala, a relatividade superou a mecânica clássica, ou a mecânica quântica. A relatividade superou a mecânica clássica. Newton já era, agora é Einstein, Heisenberg, blá, blá, blá. Aí você fala assim, meu querido, constrói um prédio com mecânica quântica. Não vai, né? Então, a mecânica clássica do Newton, não é que ela perdeu, sumiu, acabou, não, ela tem um domínio de validade. Ela vale. Então, ela é uma verdade relativa dentro de uma determinada condição. Então, eu não fico procurando a verdade absoluta, mas a verdade relativa. Dentro daquela condição vale, né? E aí, só que não. Eu conheço vários alunos, né, que chegam na universidade e falam assim, não, o que você faz? Eu faço física. Bacana, né? Mas que física? As pessoas perguntam para a gente, né? O que você faz? Eu sou físico. Físico? Educação física? Não, física. Física nuclear? Não, é outro tipo de física. Nossa, você deve ser um gênio. Aí você fala, porra. E aí você, sabe o que isso faz? Tira das pessoas a capacidade de serem produtoras do conhecimento, porque o conhecimento é produzido por alguém que pode, não eu. Né? Professores, de modo geral, que vão fazer licenciatura, a maioria, e é difícil tirar isso da cabeça dos alunos, de que os bacharéis é que são os caras da ciência, os licenciados não são os caras da ciência. Papo furado. A produção de conhecimento educacional é central como forma de pesquisa e produção. Então, por isso que eu estou dizendo a você, os terraplanistas, eu pelo menos não trato mais assim, terraplanista nem converso. Falei, não, vamos conversar. Vamos lá. Onde que está? Agora, não é conversar para dizer assim, eu sei e você não. Né? É um diálogo amoroso, uma escuta amorosa. Né? E amoroso aqui é freiriano, tá certo? É a aceitação da alteridade. Né? Agora, é óbvio que tem momentos de disputa. Né? Tem momentos de disputa política, por exemplo, não dá para falar assim, na hora da disputa política, não dá para falar em antivacina. Me desculpa, aqui é luta de poder aqui. Não podemos, não dá. Porque é evidente, quem não toma vacina morre, quem toma vacina não morre. Bom, então é muito simples, né? Mas tudo bem, blá, blá, blá. Essas coisas eu começo a falar, dá vontade de continuar. Oi. Parabéns pela palestra, Obrigado. Gostei demais. Só queria retomar a questão das avaliações externas. Lá no Rio Grande do Sul, o governo do estado anda pagando em dinheiro para as escolas que se saem bem no SAEB. Então, a gente tem notícias lá na universidade, os nossos alunos da licenciatura vão para as escolas fazer diversas tarefas, de que tudo agora está voltado para preparação para o SAEB.
Então, o professor de física, por exemplo, não tem mais espaço, como o professor aqui citou antes, para dar aula, porque tem que preparar o SAEB. Então, eu entendo sempre que é uma certa subversão do sentido da avaliação externa, Sim. porque, então, a escola que vai bem no SAEB ganha mais, ao invés de ser o contrário. A escola que não está bem no Tá SAEB... precisando, né? Exato. Então, só queria comentar. Talvez, não sei se aqui a situação é parecida. Então, é uma política educacional que está ligada a uma política anterior. Eu estou falando que aquele pedagogia voltada a teste é test-based pedagogy. Está lá, tem termo em inglês em várias produções, no mundo todo. Eu lembro, eu estava no Rio de Janeiro, eu sou de lá, né? Na Barra da Tijuca tinha uma escola pública que ninguém entendia, todos os professores queriam ir para lá. Todos os melhores professores falaram, não, as pessoas ficavam se candidatando para ir. Eu falei, gente, e começou uma confusão. Eu falei, como assim, né? Aí foram descobrir que a escola ficava do lado de um condomínio, super condomínio, que os pais se juntavam e davam uma grana por fora para os professores que iam para aquela escola. E os melhores professores da rede iam para lá, porque lá eles triplicavam o salário. Então é uma contradição brutal, né? Então, esse problema da política educacional, a gente está cercado de gente, e aí eu atribuo isso a um tipo de compreensão política econômica, que é, eu vou chamar de neoliberalismo, né? A ideia do indivíduo como centro do processo. Por isso que a inteligência artificial fica tão fácil. E esse discurso de fazer o ensino personalizado, com as dificuldades do menino, porque não tem chance de você fazer a junção das pessoas e elas começarem a compreender. Eu vou dar um exemplo, outra coisa que eu uso, né, mas de complexificação de conceitos, né? Qual é a maior propaganda que tem quando falta água? Fecha a torneira. Fecha sua torneira, fecha sua torneira, fecha sua torneira. Aí todo mundo fecha. Se São Paulo parar de consumir água, 1/4 da água tratada se perde em buraco de cano. Aí você fala, como assim? Espera aí. Quer dizer que se todo mundo morrer de sede, ainda vai faltar, ainda vai perder água? Aí você fala, bom, tudo bem, o indivíduo fecha a sua torneira, mas quem vai fechar a torneira da Sabesp? Né? Então, é preciso de uma ação política, e política aqui não é partidária. Política é no sentido de como é que a gente convive junto pelo bem da vida, né? Pela reprodução e produção da vida. Então, a ideia de que a gente precisa de momentos, essa é uma concepção freiriana, do meu ponto de vista, né? De você olhar quais são as contradições que as pessoas estão vivendo e trazer essas contradições dentro dos conteúdos escolares. Os conteúdos escolares, eles servem como instrumentos para as pessoas pensarem a contradição que elas vivem na vida. Um exemplar fantástico é um cara, deu até livro isso, que ensinou a meninada da favela aqui a fazer gato. Ensino de eletricidade. Eu não vou ensinar circuito, eu vou ensinar a fazer o gato. Aqui, ó, aqui, gato da TV. Opa, agora eu consigo ver o Netflix. Aí você fala, porra, eticamente questionável, que absurdo. As empresas estão perdendo dinheiro. E aí você fala, bom, é duro, porque é uma contradição, né? Você fala assim, bom, o acordo ético da sociedade está sendo violado. Bom, mas tem vários acordos éticos sendo violados que ninguém está falando nada. Tem pessoa na rua passando fome. Tem pessoa sem casa. Isso é violação ética da vida. Então, a pergunta é, bom, esse é um dos exemplos do sujeito trazer uma contradição externa e introduzir os conteúdos nesse molde da contradição externa. Outro exemplo, um aluno meu na Bahia, Rio Preto, na cidade de Microscópica, fazendo curso de formação de professores de ciências. Bom, qual é o problema que essa cidade enfrenta? Aí ele faz o levantamento, começa a fazer o que chama de levantamento temático, né? Vai procurar, papapá. Aí ele chega à conclusão que o rio é um problema. Todo mundo, pô, mas a água que eu estou bebendo, o cara está tomando banho, está lavando o carro, está jogando lixo, como é que a gente está fazendo? A gente não pode mais beber água. Então começa o processo de conscientização, né? Traz para dentro da escola esse problema para ser debatido dentro da escola, junto com os conteúdos escolares. O problema da química, da física, da química da água, física da chuva,
e assim por diante. E aí você vê a cidade começando, uma cidade pequena, não tem nem 30 mil, 40 mil pessoas, mudar. Falei, não pode mais lavar o carro, não pode, as crianças vão para a rua para fazer, não pode, a prefeitura não vai deixar, pá. Aí chega um momento que eles falam assim, porra, gente, vocês lembram? Não é possível, a água continua suja. Bom, puta, a cidade fulaninha de cima está ferrando a gente. Quer dizer, não basta a minha ação local, eu tenho que começar a fazer uma ação coordenada com a outra cidade. Mas espera aí, a gente estava ferrando a cidade de baixo. Então você começa a compreender a cadeia das atividades que você está inserido e como que isso afeta, e como que você precisa de uma consciência de, eu não vou chamar de classe, mas uma consciência de coletividade, uma consciência política, né, de que você precisa coordenar ações, porque os problemas eles têm graus de complexidade que demandam ação coletiva. A educação é um desses problemas. Não adianta a gente resolver só o problema dentro da sala de aula, né? Ela vai precisar de mais, vai precisar de organização na escola, os professores vão ter que se juntar, as escolas vão ter que se juntar, os diretores vão ter que se juntar, não vai ter jeito. Senão a gente vai ficar sendo massacrado, e é isso que eu acho que esse neoliberalismo ajuda brutalmente, esse discurso da meritocracia. Se você pega o vestibular, as avaliações, não precisa ser avaliação externa. Gente, desculpa, eu estou quase acabando, viu? Mas não precisa ser avaliação externa. FUVEST. Né? Horrível, nossa, dificílimo, papapá. Teve cotas. Você pega os alunos de cota que entraram na universidade, estão indo tão bem quanto. Aí você fala, peraí, mas como assim? O cara não era tão bom para passar no vestibular e vai bem dentro da universidade? O que significa isso? Que o exame de entrada não funciona. Que está fazendo mais seleção econômica do que seleção de conhecimento, de competência de conhecimento. Né? O João Zanetti, que é um professor muito querido, que faleceu recentemente, ele tinha uma expressão que ele falava assim, olha, acho que a gente está gastando muito dinheiro com a FUVEST. Vamos fazer o seguinte, chega na beira da universidade, manda fazer uma fila. Aí o cara abre a boca, tem cara e não entra, não tem cara e entra. Vai dar uma correlação de 80% com o vestibular. É muito mais barato. Então, o problema dessas grandes avaliações é que estão fazendo seleção econômica. Quem não pôde ser treinado para aquele tipo de prova, não passa. Quem é treinado para aquele tipo de prova, tem chance de passar. Né? E aí você tem um mercado disso. As escolas privadas, de modo geral, das quais acho que 80% são tão precárias quanto as escolas que estão públicas, elas vendem de que elas conseguem passar todo mundo, porque não sei o quê. Eu fico nervoso, não posso. Vai me dando raiva. Calma, Cristiano, calma. Gente, tá bom, vamos agradecer ao Cristiano Mato pela sua excelente Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Legal. Bom, e simplesmente para lembrar que dentro do Física para Todos, essa aqui foi a última palestra do ano e a gente vai retomar em março esse ciclo aqui também no Instituto Princípio. Obrigado pela presença, tudo bom para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau.